Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Entramos com uns minutinhos aqui de atraso. Estamos entrando. Este é o culto do Evangelho no Lar de número 90. Número 90, gente. Hoje, nesse dia especial, culto de número 90. Boa noite, Cícero. Boa noite, Lana. Vi vocês aí já. Boa noite, boa noite. Boa noite. A irmã Regiane falou que o som tá ótimo. E a Cecília também. Oi, Cecília, Oi, querida, Cecília. irmã Regiane. Boa noite, gente. Então, já que o som tá ótimo, nós podemos começar Ao o galo. nosso culto. O galo também, viu? O tubarãozinho ali. Queridos. A Jojó. Oi, Jojó. Oi, Jojó, querida. Boa noite, gente. Então, vamos fazer a nossa prece, que hoje é um dia especial, porque hoje é o dia de Inácio de Antioquia, Olha aí, gente. dia 17 de outubro. Culto de número 90. Olha aí, como não existe acaso, como o Emmanuel diz, que nós não podemos cogitar do acaso. Então, Inácio de Antioquia no culto de número 90. Quer dizer alguma coisa? Bom, pessoal, então vamos à prece. E depois nós entramos propriamente no texto do Evangelho. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o médico dos médicos, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. Nesta noite, Jesus, tão especial. Esta noite em que nós todos aqui, com muito carinho, nos lembramos do teu ensinamento sublime sobre a humildade, em que o Senhor, querendo trazer uma lição para o coração dos apóstolos, colocou aquele menino abençoado no teu colo e disse para toda a humanidade, não só para os teus apóstolos, aquela lição maravilhosa sobre humildade. Disse que todos nós, se quisermos o reino dos céus, devemos ser simples, humildes, como as crianças. E nós, Jesus, pelas lições maravilhosas do Espiritismo cristão, sabemos que aquela criança abençoada é Inácio de Antioquia. E nós, Jesus, só podemos agradecer por esse homem que foi colocado na condição de apóstolo e ensinou e ensina tanto a todos nós. Nós sabemos, mestre, que a humildade é um dos dons do Espírito mais difíceis de adquirir na face dessa terra. Quando nós, Jesus, de fato nos colocamos numa postura de tentarmos imitar o teu coração na face dessa terra, nós necessariamente precisamos ser humildes. Então nós te pedimos ajuda, mestre. Nós pedimos as forças vindas do teu coração para que todos nós aqui presentes saibamos andar pela face dessa terra, trilhar a seara cristã, ajudar o próximo, amar sem esperar nada em troca, praticar a caridade, fazer tudo aquilo, Senhor, que tu nos ensinaste humildemente. Ajuda-nos, Jesus, a desenvolver essa virtude tão maravilhosa no imo das nossas almas, porque se nós formos humildes, mestre, certamente nós estaremos um passo a mais, um passo adiante de um futuro glorioso em que os nossos espíritos finalmente compreenderão a natureza íntima de Deus. E nós sabemos, Jesus, que não foi à toa, porque, como nós dissemos aqui já, o acaso não existe, que o Senhor, ensinando para todos nós a diretriz suprema da humanidade, encarnou na face da terra e logo foi recebido por uma manjedoura tão humilde. E no exemplo da manjedoura, Jesus, nós queremos fincar o nosso procedimento aqui na face dessa terra. E lembrando também, mestre, da suprema diretriz da cruz, que é a renúncia suprema em favor daqueles que nós amamos. E nós aqui, mestre, queremos dizer
com todo o nosso coração, lembrando de Inácio de Antioquia, que é a vontade sincera nossa, de todos nós que estamos aqui no plano material e no plano espiritual, trabalhar em teu nome na face da terra, burilar os nossos espíritos e um dia, Senhor, com muita vontade, ver a tua face. Ajuda-nos, Jesus, porque apesar de estarmos todos nós distantes do amor dos anjos, é a nossa vontade um dia apresentarmos-nos diante de ti como servos dignos e honestos, crendo que amar é acima de tudo serviço ao próximo. E é assim, Jesus, como sempre, querendo mais trabalho na tua seara cristã, que nós, ajoelhados, lembrando da tua imagem, te dizemos mais uma vez: Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Nós te amamos muito, Mestre. Sê conosco, agora aqui no nosso estudo do Evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, então nós estamos, e para quem está começando hoje conosco aqui, o culto do Evangelho no Lar, nós estamos passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós estamos ainda no capítulo 16, iniciando o item 14, cujo título é Desprendimento dos Bens Terrenos. Lembrando que nós já estamos na seção das instruções dos Espíritos. Este é a mensagem do Espírito de Lacordaire, que foi dado na cidade de Constantine em 1863. Como a mensagem é grande, nós não vamos dar conta de fazê-la hoje inteira, então vamos fazer essa primeira parte. Eu vou ler e você... Você consegue? Uhum. Bom, então, começando no item 14, Lacordaire, comentando sobre o desprendimento dos bens terrenos, vai dizer: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, com desassombro, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. A regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. Então, muito bacana esse preâmbulo, porque ele está mostrando a solidariedade que existe entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Inclusive, essa frase é muito importante. Nós nos devemos uns aos outros. Qual que é o propósito da mensagem dele? Nos fazer avançar através de um entendimento mais seguro, mais desassombrado a respeito da senda de aperfeiçoamento que nós escolhemos nos impor aqui nesta encarnação terrestre. Eu acho muito bonita essa lembrança de que a regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, porque, de fato, se nós não superarmos o paradigma materialista que ainda rege o nosso planeta tão doloroso de provas e expiações, reconhecendo a nossa natureza espiritual, reconhecendo a possibilidade de estarmos de fato unidos aos espíritos desencarnados, certamente nós não avançaremos. Então, quando a gente pensa que o descortinar da realidade espiritual é um momento necessário, imprescindível para a regeneração, nós percebemos que nós precisamos acreditar nos postulados das escolas espiritualistas, no nosso caso, nos postulados do espiritismo, e que nesse sentido, numa conduta que, em primeiro lugar, preza pelo espírito, nós estamos abrindo as portas para a regeneração. E aqui é muito importante, porque pode se perguntar, mas qual o interesse dos espíritos na vida material? Porque eles virão para cá. E eles querem, quando estiverem aqui, no futuro próximo ou até um pouco mais remoto, que a Terra já esteja regenerada.
Então, quanto mais eles colaborarem para o avanço moral dos habitantes da Terra, mais eles estão colaborando para o seu próprio futuro, porque virão reencarnar aqui na Terra regenerada. E nós precisamos considerar que o ambiente espiritual do planeta Terra também vai ser profundamente modificado. Saneado. Já está sendo. Né? Eu ouvi de Chico Xavier que esse ambiente espiritual começou a ser saneado justamente em meados do século XX, quando da Segunda Guerra Mundial. Olha aí, tá vendo? Né? Grandes e grandes massas de espíritos foram degradados da Terra naquele período. Pois é. Aí tudo muda. Prossegue ele. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, ao aplicá-las todas às coisas materiais. Sede sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade sem mescla? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil a ocultar-se? Olha só. Impressionante, hein, gente? Olha as imagens que ele nos trouxe, né? Então, nós já estudamos aqui sobejamente a questão do merecimento aos bens terrenos, daquele que trabalha, ou mesmo daquele que herda com um determinado fim, não é? Já estudamos, inclusive, semana passada, que Deus proporciona a determinados seres humanos que têm mais capacidade criativa, intelectiva, cultural, inventiva, a possibilidade de manejar grandes fortunas para que ela seja empregada utilmente, gerando emprego, gerando renda, gerando progresso, né? Isso aí já está superado. Nós já estudamos sobre isso. Agora, qual que é a grande questão? Porque o dinheiro em si ele é neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Ele é um mecanismo, ele é vamos dizer assim, um talento, não é? Um meio de troca. Então, o que nós, seres humanos, vamos fazer com o dinheiro é o que é importante. Se nós vamos aplicá-lo no bem, aplicá-lo no progresso, aplicá-lo na cultura, aplicá-lo na educação, aplicá-lo no emprego, ele terá essencialmente um fim útil à humanidade. Do contrário, se nós aplicarmos o dinheiro apenas na nossa satisfação pessoal, egoística, vaidosa, orgulhosa, então ele será como a água parada. Ele naturalmente vai criar um lodo em torno dos nossos passos, que é a falta de progresso, a falta de cultura, a falta de solidariedade, a falta de amor ao próximo. Qual que é a característica que vai diferenciar um e outro dessas duas possibilidades que possui recursos ou fortuna? O primeiro, ele não terá apego ao dinheiro em si, mas apego ao trabalho que ele proporciona e à multiplicação de dons que ele proporciona. E nesse caso é positivo. Ao passo que o outro, que só pensa em si próprio e na satisfação dos próprios gozos, ele nada mais faz do que exacerbar o próprio egoísmo, o orgulho, a vaidade. E esse apego que ele vai ter às posses materiais vai desviá-lo do progresso espiritual. Por isso que aqui o Espírito está dizendo que o amor aos bens terrenos, no sentido de apego negativo, é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual.
Porque se você não emprega esses recursos a benefício da comunidade, a benefício da cultura, do progresso, da inventividade, enfim, ele se torna um entrave ao seu próprio progresso, porque você está afundando no egoísmo, no orgulho e na vaidade. E o apego de tais posses faz com que a gente destrua também a nossa capacidade de amar aos semelhantes, a nossa capacidade de ser amigos sinceros, de nos organizar junto com os amigos, junto com os familiares, em algum empreendimento de beneficência social, de caridade, de fraternidade legítima e pura. Por quê? Porque nós estamos tão preocupados com a posse desses bens ou querer apresentar a nossa suposta superioridade diante dos outros, né? Então, isso aí meio que enregela as forças da alma, elas ficam paralisadas, porque ficam estacionadas no tempo, no aqui e agora, não vislumbram o futuro de progresso e nem respeitam o passado de necessidade. Porque quando o espírito se comporta dessa forma, ele foge à lei de Deus, que é a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, respondendo, gente, à pergunta aqui do espírito, é claro que a riqueza não proporciona uma felicidade sem mescla. Nós temos muitos exemplos de pessoas que têm toda a riqueza, vamos colocar assim, toda a riqueza, toda a beleza, toda a saúde, toda a juventude, e ainda assim não são felizes, porque a felicidade absolutamente não está na matéria. Neste mundo, com certeza não está. Por isso que Jesus fala que a felicidade não é deste mundo. E quando eu e Geraldinho estávamos conversando nos últimos dias sobre uma soberana que teve muito poder, que teve muita riqueza, Catarina de Médici, eu estou vendo os relatos do Espírito Charles pela psicografia da nossa querida irmã, a Dona Ivone do Amaral Pereira, em que ela traz relatos sobre a Catarina de Médici. Eu tenho conversado muito com o Geraldinho sobre ela, uma mulher que aos olhos dos seus súditos era muito poderosa e supostamente feliz, supostamente numa posição que deveria fazê-la feliz, e o Espírito conta pra gente que ela vivia numa neurastenia tão absurda, que ela vivia sempre tão complexada, que ela tinha tantos receios de perder o poder, que ela passou a vida inteira dando voltas e prejudicando pessoas para manter aquela posição, para manter aquele aspecto material do qual todo mundo transitório, do qual todo mundo gostava tanto, que todas as pessoas admiravam tanto. É muito importante, nós já conversamos muitas vezes sobre isso aqui, nós termos a plena consciência de que a felicidade não tem relação com a matéria. Nós já falamos sobre essa diferenciação que Allan Kardec faz conosco no livro O Céu e o Inferno. A alegria, ela tem alguma relação com os aspectos que externalizam a nossa vida. Então a pessoa compra um carro, ela fica alegre. A alegria pode ser proporcionada por bens materiais. Agora, felicidade é dom do espírito. Felicidade tem relação com purificação espiritual. O espírito é mais feliz à medida em que ele se purifica. Felicidade tem relação com espiritualidade superior e com Deus. É nesse caminho do amor, da renúncia, do desapego aos bens materiais que nós seremos a cada dia mais felizes e detentores de uma felicidade que o mundo não é capaz de abalar. Quem não vai querer isso, gente? Uma felicidade sem mescla. Todos nós queremos isso. Todo mundo quer ser feliz. E se a pessoa coloca essa felicidade nas aparências do mundo, é essa imagem aqui que o Espírito colocou da cesta de flores, onde se oculta um réptil. Quer dizer, aparentemente ela é muito linda, não é? Um arranjo de flores magnífico, tem aquela aparência de viçosidade, de beleza, de cores, né, de exuberância, conforme o arranjo, mas se lá dentro tem uma serpente, um réptil, quem garante? não é? A pessoa vai tocar aquilo e pode ser envenenada. Então, de fato, é essa imagem que o Espírito nos traz das aparências enganosas do mundo.
Muitas vezes as pessoas que estão diante da coletividade terrestre em todos os países, nas altas posições da fortuna, podem esconder grandes mazelas da alma, não é? Assim como também aqueles que estão no poder, têm grande poder, mas não sabem ainda cultivar o mínimo de fraternidade, se encastelando no orgulho, se encastelando na prepotência, no egoísmo, na vaidade sem fim. Na sensualidade. Então, é uma questão muito complexa. Bom, prossegue então neste parágrafo o espírito de Lacordaire, dizendo um outro ponto importante. Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Exato. Tão grande quanto a que separa a prodigalidade excessiva da sórdida avareza, dos dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Ora, muito bacana essa parte aqui. Primeiro que ele está dizendo que aquele que experimenta o acúmulo de bens terrenos resultante do seu trabalho honrado e com isso amealhando certa fortuna, certa comodidade social, nada de errado tem nisso. A satisfação que ele experimenta pelo sucesso profissional do seu próprio trabalho é uma satisfação justa e que Deus aprova. Exato. Ninguém aqui, né, os espíritos são claros em não condenar a riqueza ou a fortuna ganha com o suor do trabalho, com a competência, com a inventividade, enfim, com os esforços do trabalho honrado que o homem experimenta na Terra. Essa satisfação, segundo o espírito de Lacordaire, é uma satisfação justa, porque são aquelas conquistas que podem ser maiores ou menores, qualquer um de nós, não é, gente, que desempenha uma profissão e ao final do mês tem o seu salário, experimenta a satisfação com isso. Claro. Eu trabalhei... Imagina a satisfação quando vocês fazem um livro na editora. É uma satisfação você ver aquilo pronto, é claro. Então, eu trabalhei, empreendi esforços para este trabalho, esses esforços contiveram minhas lágrimas, meus suores, meu tempo. Então, naturalmente, claro, o fruto desse trabalho, quando ele é amealhado, quando ele é colhido, ele é bem-vindo, ele traz satisfação, ele traz para a pessoa também um sentimento de utilidade. Eu fui útil, gerei empregos, gerei cultura, gerei alegria. Um serviço. Exatamente. Proporcionei a alguém o que as pessoas estavam ali procurando, né? Seja em bens, em serviços. Então, essa satisfação Deus aprova. Ninguém está aqui criticando isso. E agora, a partir daí, disso, exatamente, desse ponto, para uma análise do apego que absorve os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, ou seja, aí já é um desvio moral. Que a pessoa, vamos dizer, aquela pessoa que ela é acumuladora, por exemplo, ela não encontra satisfação. Ela vai acumulando, ela nunca está satisfeita e ela inventa 1001 serviços, 1001 trabalhos, mas está sempre insatisfeita, reclamando, e ela quer mais, e aí ela entra nessa roda viva que não encontra paz, não é?
não encontra satisfação, aí já é um apego que absorve todos os outros sentimentos dela, faz com que ela se paralise sentimentalmente no coração, ela já não se importa mais com o que os outros estão sentindo à sua volta, nem na própria família, nem na rua. Se temos pessoas necessitadas, ela se torna insensível, egoísta, até mesmo má, porque não pensa no próximo. Então, nisso tem grande distância, porque aí nós já estamos falando de um desvio moral grave, um desvio de personalidade que pode levar essa pessoa a um grande estacionamento, quando não levá-la até mesmo à morte precoce. E é interessante, gente, com essa análise que o Geraldinho está fazendo, nós refletirmos a sabedoria de Deus em muitas vezes não responder certas orações quando as pessoas pedem por bens materiais. Porque a gente ouve muitos relatos de pessoas, mas eu estou pedindo, mas será que desse pedido que se enxerga no mundo como, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer muita caridade, eu vou ajudar as pessoas, será que dessa visão tão bonita da vida, no momento em que a matéria chega, não vai desvirtuar para essa postura do apego? Isso acontece muitas vezes. É por isso que quando a gente tem lá no Evangelho de Mateus, o pedir e obtereis, quando Jesus fala, se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Que pai, o filho pedindo pão, lhe entregaria uma pedra? E nós já conversamos sobre isso aqui. O problema é que muitas vezes as pessoas envolvidas na matéria pedem a Deus as pedras do caminho. Porque pedindo por matéria, muitas vezes caem nesse tipo de apego que pode ser a perdição de uma encarnação inteira. E para poder se reequilibrar novamente, o espírito vai ter que passar por muitos séculos de lutas, novas provas e novas expiações. Então é preciso a gente ter muito cuidado e perceber bem quais são os aspectos da nossa mente, que é um atributo do espírito, no momento em que nós estamos inclinados a querer fazer a caridade, a trabalhar no bem, a ir ao centro espírita todo dia, porque essa atitude mental é a atitude mental que nós devemos manter. E infelizmente, desse tipo de atitude mental, muitas vezes todos nós podemos decair em atitudes mentais menos dignas do apego, e é o tipo de proposta de vida que não nos acrescenta nada. E é interessante porque a pessoa, quando ela sai dessa satisfação boa, sobre a qual o Geraldinho falou, e entra nesse apego, é como se ela literalmente passasse por uma lavagem cerebral. Ela não lembra de quem ela foi, ela não lembra daquele momento em que ela queria fazer a caridade, em que ela queria contribuir no centro espírita. Ela passa uma postura de apego, segue daquela forma, muitas vezes não ouve os amigos, não ouve aqueles que estão ali querendo te alertar para você fazer o bem, para você não prejudicar quem está ao seu lado, e muitas vezes escolhe por um caminho triste de apego, prejudica outras pessoas e depois vai ter que lidar no futuro com essa postura que só traz malefícios para o espírito. É muito difícil quando a gente assiste a esse tipo de situação, pessoal. Aqui, nesse final de parágrafo, ele comenta também de dois vícios bem distantes, mas que são problemáticos, né? Dois vícios entre os quais Deus colocou uma solução. Então, o primeiro grande vício é a prodigalidade excessiva, que é aquela pessoa que não respeita o dinheiro. Ela ganhou dinheiro e ela começa a jogar dinheiro pela janela, ela esbanja, gasta, não é? E se deslumbra, não é? Aquela pessoa que ascende socialmente e se deslumbra e começa a fazer uma série de gastanças sem sentido, luxo sem sentido, e vai distribuindo dinheiro sem uma razoabilidade, sem uma equivalência, sem uma responsabilidade, e a prodigalidade excessiva, que é característica das pessoas que gastam mais do que têm, também vai levar a pessoa à ruína. Não, incapacidade civil, né, gente, no direito brasileiro. Exatamente. Gera até uma incapacidade civil.
De outro lado, a sórdida avareza, que é exatamente o polo oposto. A pessoa que, ao contrário, é mão de ferro, mão de vaca, que a gente chama, né? Então, é a pessoa pão dura, ela não colabora com nada, ela não ajuda ninguém, ela só quer guardar, até mesmo para si. Ela não é capaz de usufruir pequenas comodidades na sua vida, na sua casa, porque ela tem aquele problema de gastar o dinheiro, né, e só vai acumulando, acumulando, acumulando. Então são dois vícios que são muito problemáticos e podem perder o espírito encarnado aqui na Terra. Nossa, com certeza. Se ele se dedicar a um desses dois vícios. Mas Deus coloca no meio desses dois problemas o quê? A caridade. E o Espírito diz, a caridade santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. E a caridade é o que equilibra mesmo, porque, gente, o pródigo, ele tem muitos obsessores, e o avarento, que muitas vezes é até valorizado socialmente, nossa, mas fulano sabe guardar, mas o avarento, gente, também atrai muitos obsessores. E como Kardec explica pra gente no livro dos médiuns, a única forma de afastar os espíritos inferiores é atrair os superiores. Então é o que o Geraldinho falou, a caridade é o que equilibra, literalmente, o espírito encarnado, para que ele consiga voltar à luz e ter uma perspectiva de vida um pouco mais proporcional e razoável. Porque esses dois extremos, o pródigo e o avarento, certamente vão acabar em obsessões terríveis e muito tristes. Exato. Bom, agora chegando já no último parágrafo de hoje, o espírito de Lacordaire prossegue. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer jamais. É que tudo vem de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes de lhe restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Gente, quando o Geraldinho estava lendo aqui, eu me lembrei muito da figura no Velho Testamento de Jó, que foi um homem que teve muitos bens materiais, teve muita saúde, teve muitos amigos, teve uma esposa, né, que depois também se voltou contra ele. Mas Jó, quando Deus tira tudo, por isso que ele é o exemplo, o nosso exemplo de fé em Deus, quando Deus tira tudo, ele diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então a gente precisa se lembrar da figura de Jó, e é por isso até que Kardec traz Jó para a codificação em vários momentos, usando ele como exemplo, porque de fato a gente precisa caminhar nessa vida, e não que nós vamos caminhar nessa vida de uma forma triste, porque eu acho que isso ajuda para nós sermos mais alegres, mas caminhar sabendo que tudo é muito passageiro, que todos os dias o nosso corpo está em decomposição, que todos os dias nós estamos mais próximos do nosso desencarne, que tudo está passando e que não faz sentido o apego material, porque o apego material é unicamente um fator de sofrimento nas nossas vidas. E nós seremos livres, de fato, espiritualmente, se nós soubermos viver uma vida de desprendimento de tudo que é material. Porque, de fato, gente, nem o corpo a gente consegue levar conosco. E até o corpo, se for um motivo de apego, vai ser um motivo de muito tormento no momento do nosso desencarne. Tem aquela figura, aquela história triste no livro de André Luiz, do Otávio, que era muito apegado ao próprio corpo, não conseguindo desapegar no momento do desencarne, ele só desencarna, ele só consegue deixar o corpo quando ele vê o próprio corpo em decomposição.
e aí fica em desespero e sai correndo de perto do corpo. Então, apegar a qualquer coisa material é literalmente sinônimo de sofrimento. E aqui está dizendo que não importa a origem da fortuna, seja pelo berço, pela família, você nasceu numa família abastada e vai naturalmente herdar esses recursos. Ou esses que, por exemplo, nascem nas famílias reais, né? Já nascem dentro de uma estrutura de poder, nababesco, né? De grande influência, morando em palácios e tudo. E a pessoa que nasce no meio desse, ela nem conhece o outro lado, né? Muitas vezes ela acha que isso é o natural que da nem vida, existe, né? Exatamente. Ou seja, o outro lado, que a pessoa começou do nada, do zero, mas pelo próprio esforço, trabalhou, amealhou, ganhou aquele recurso, fez fortuna, fez jus a essa fortuna. A gente nunca pode se esquecer de que nada é nosso, nem daquilo que recebemos da família, dos pais, dos avós, nem daquilo que recebemos do nosso próprio esforço, porque Deus pode modificar tudo a um instante. Exatamente. Não é? Exatamente. Tem aquela parábola do celeiro, não é? Exatamente. Que o homem constrói, Jesus conta essa parábola. Lá em Lucas. Em Lucas, o homem constrói um celeiro maravilhoso e ele fica muito orgulhoso porque aquele celeiro era muito grande em confronto com os outros antigos que ele tinha, e naquele celeiro ele seria capaz de guardar toda a colheita de grãos que ele produzia por muitos anos. E aí ele pensa, agora eu vou poder sentar e descansar. Exatamente, agora eu posso sentar e descansar. E Jesus fala, tolo, porque hoje mesmo, nesta noite, Deus poderá pedir a tua alma. Exatamente. Então é a desencarnação. Nós não sabemos a data que nós vamos entregar o corpo. Exatamente. Então é uma necessidade essa reflexão. Tudo é de Deus, Exato. Tudo vem de Deus e tudo retornará a Deus. Exato. Aqui, corroborando o que o João Pedro falou sobre o corpo, né, do espírito, como é que chamava o caso aqui que você contou? De Jó? Do Charles? Da psicografia do Chico. Que a pessoa estava pegada no corpo. Do André Luiz, né, com Otávio. Otávio. O espírito de Otávio, né, que ficou tão apegado ao corpo. Olha aqui. E não adianta, porque olha o que o espírito fala: nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. Exato. A morte vos despoja dele, como também de todos os bens materiais. Então nós somos, gente, depositários. Alguns de nós podemos ser até depositários fiéis daquilo que Deus nos emprestou. Exato. Agora, ai de nós se nós formos depositários infiéis. Nossa, ai de nós. Porque aí nós estaremos complicando o nosso futuro pela lei de causa, efeito, ação e reação. A justiça divina haverá de nos cobrar. Com certeza. Se porventura tivermos nos desviado do caminho reto, da justiça, da caridade, não é? Se porventura tivermos nos entregado às malhas da corrupção, do desvio e do prejuízo feito a outras pessoas, não nos iludemos. Isso é caminho para derrota espiritual. Exato. E para compromissos muito danosos no nosso futuro. Então vamos nos conscientizar que, como depositários transitórios dos bens terrenos que nos são dados em empréstimo, como se fosse um empréstimo da parte de Deus, que nós temos que honrar. Lembro outra vez a parábola dos talentos. Cada um de nós vai receber um talento. Nós temos que multiplicá-los. Também não vale enterrá-lo na terra, na areia, porque estaremos perdendo a oportunidade. Agora, se nós soubermos aplicá-los bem, multiplicá-los, fazendo o papel de depositários fiéis a Deus, aí sim nós teremos um galardão nos céus.
Deus vos emprestou, disse o Espírito, tendes que lhe restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Então, vamos nos aperfeiçoar nesse caminho de reflexão que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá sobre os bens terrenos, sobre a questão do despreendimento que nós precisamos ter em relação a esse empréstimo temporário que Deus nos deu, mas sempre que tenhamos muita vivacidade de alma, vivacidade de espírito, para sabermos empregar bem, né? Sabermos procurar meios de utilidade para os nossos recursos, seja no campo da cultura, da caridade, da educação, da profissionalização, seja na geração de empregos, enfim, movimentando esses recursos para que o planeta Terra, especialmente no local onde habitamos, nas nossas cidades, nos nossos bairros, também em nossos estados e países e nações, possamos ter dado a nossa cota parte de colaboração em favor do progresso geral. Nós estamos aqui, gente, justamente para isso, para dar e entender que é dando que a gente recebe. Inclusive o nosso próprio corpo nos trabalhos, nos esforços, usando ele na seara cristã, entendendo que essas células que compõem os nossos corpos, de todos nós que estamos aqui, são princípios inteligentes, rudimentares, também são espíritos que vão um dia chegar ao estágio em que nós estamos, que chegarão ao estágio de arcanjos, como nos preleciona a questão 540 do Livro dos Espíritos, entendendo que a nossa responsabilidade em termos amplos é muito grande e que sempre doando a gente está colaborando e cumprindo com as nossas responsabilidades, entendendo que ela é de fato muito maior do que nós imaginamos, porque como o Espírito está falando aqui, o supérfluo pelo menos, porque de fato a nossa ascensão espiritual ela é muito maior se nós dermos daquilo que vai em algum termo impactar a nossa vida de uma forma mais significativa. Por isso que quando Jesus vê aquela viúva lá na parábola do óbolo da viúva, entregando aquelas 2 moedinhas, ele fala para eles, ela deu mais que todos os outros, porque ela deu daquilo que ela precisava para viver, daquilo que lhe faltava. Então a gente precisa, em algum termo, raciocinar e pensar e tentar fazer um esforço que impacte um pouco mais a nossa vida, e aí cada um, como o Geraldinho falou, admitindo seus próprios talentos e proporcionalmente dando aquilo que pode, aquilo que cabe, sem extrapolar e sem prejudicar outros setores da vida, porque a gente também não deve sair fazendo certas atividades, tentando promover atividades que nem estão dentro dos nossos planejamentos encarnatórios. E antes de terminar aqui, como nós ainda temos uns minutinhos, e antes de passar para a prece do Geraldinho, tem um caso curto do Chico, sobre o qual nós conversamos aqui há poucas semanas, que mostra bem essa mentalidade que, quando não tem o bem material, é disposta a fazer caridade, e quando tem o bem material, ela se apega. Na biografia, se eu não me engano, está na biografia do Ramiro Gama, nós temos a lição daquele senhor que falou para o Chico que estava orando para ganhar na loteria e que se ele ganhasse na loteria, metade ele ia dar para o centro espírita lá que o Chico dirigia, se eu não me engano, na época era em Pedro Leopoldo Luiz Gonzaga. Esse senhor ganhou na loteria. Quando ele ganhou na loteria, sumiu, segundo o biógrafo, ele nem cumprimentava o Chico quando encontrava o Chico em BH. Ele mudava de... Ele sempre fugia mesmo do Chico, evitava. Se o Chico aparecia num passeio, ele ia para o outro, exatamente. Sempre evitando o Chico. E o biógrafo conta que, infelizmente, ele não cumpriu com a sua promessa, mas o que registrou essa promessa? A consciência desse senhor. Então, a consciência desse senhor registrou essa promessa, e quando ele desencarnou, ele foi procurar quem? Chico Xavier, para contar que ele queria pagar a promessa. Parece que o biógrafo conta que o Chico, quando ele desencarnou, já estava em Uberaba. Aí ele procura o Chico em Uberaba. Então ele vai procurar o Chico, vai até o centro em que o Chico estava trabalhando, para falar: Chico, eu quero pagar minha promessa.
o Chico olha para ele e fala: olha, agora a moeda para você é outra. E é o Chico Xavier que explica para ele que ele já tinha desencarnado, porque a consciência estava tão atribulada que nem entender que ele havia desencarnado ele tinha entendido. Então é bom a gente perceber, com esse tipo de caso, com esse tipo de lição que a vida de Chico Xavier exemplifica também para todos nós, que em muitos momentos das nossas vidas nós de fato temos impulsos de caridade, de amor, de fraternidade que são sinceros. Agora, no momento em que nós recebemos a oportunidade, como o Geraldinho falou, os talentos para fazer valer, para trabalhar, esses são os momentos nos quais nós precisamos tomar muito cuidado para nossa atitude mental não desvirtuar e para nós não criarmos problemas seríssimos com os quais nós teremos que lidar no futuro sem fim. Porque a consciência, gente, ela registra tudo. E como nos dizem os espíritos, na nossa consciência está escrita a lei de Deus. Então tudo isso sobre o que o Espírito falou aqui, que é a lei de Deus, a lei de caridade, isso está na nossa consciência. Se nós fugirmos dessa lei, nós fugimos unicamente para ter que retornar a essa lei por caminhos mais dolorosos na expiação e na prova. Bom, gente, então vamos encerrando na oportunidade de agora. A gente por um parágrafo. Esse aqui? Não, aqui. Só por uma capaz. Então vamos encerrando neste momento, agradecendo a presença de todos os lares que se uniram ao nosso lar para a feitura deste culto do Evangelho de Jesus, de número 90, aqui nesta oportunidade do dia 17 de outubro de 2024, dia de Inácio de Antioquia. Que neste momento a gente possa estar com os copos de água pura para serem fluidificados pelos nossos benfeitores e mentores da vida maior, e também nos disponibilizar mentalmente e pelo coração a receber o passe espiritual de que tanto necessitamos. Vamos orar, pessoal. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e toda a bondade, estamos neste instante agradecidos, Senhor, eternamente agradecidos no coração, pela figura excelsa de Jesus, nosso Mestre e Senhor, que há 2000 anos vem tentando descerrar o véu à verdade para os nossos espíritos ainda tão pobres e vacilantes de espiritualidade e beleza. E dentre as tarefas que o Senhor desempenhou, iluminando corações augustos, levantando aflitos e sobrecarregados, dando luz aos cegos, dando movimento aos paralíticos, resgatando da morte os Lázaros da vida, convocando pescadores humildes, cobradores de impostos, pessoas do povo, para o seu apostolado de luz e amor, falando às mães cheias de sofrimento e desilusão, estimulando os filhos e as criancinhas para a alegria de viver e compreender a sua mensagem de redenção. Esse Jesus inefável e sublime, que para sempre esculpiu em nossos espíritos o selo da verdadeira caridade e do verdadeiro amor, como único selo que haverá de nos distinguir na estrada da redenção. É a esse Jesus que buscamos, Pai, de amor e de bondade. É teu Filho, é nosso Mestre e Senhor. É Jesus querido que tão amorosamente
ensinou a uma criancinha, quase 2000 anos atrás, que ela seria exemplo de caridade, de renúncia, de dedicação, de trabalhos incansáveis ao espargir a boa nova da redenção. E a Inácio de Antioquia, Senhor, ele consagrou para o resto de nossas vidas como exemplo imortal de perseverança e valor que todos nós devemos seguir também, inspirados nos seus exemplos de renúncia e de caridade, para que a suprema verdade se instaure em nossos raciocínios e para que a suprema bondade se acomode em nossos corações. E em assim pensando, Senhor, nós vos rendemos graças, e graças nós vos damos pelo pão espiritual que nos deu hoje, pedindo, Senhor, que o multiplique, assim neste instante, como para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então com essa prece maravilhosa do Geraldinho aqui, muito emocionante, a gente encerra o culto de hoje com o compromisso sempre de nos encontrarmos aqui na quinta-feira que vem, às 8h30, tá bom? Beijo. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, gente.